você tem um terreno, uma casa que não tem documento, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar como que você vai regularizar isso. Primeiro, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Desse jeito você vai estar sempre por dentro das informações que eu posto aqui. E além do mais, que você vai estar me ajudando muito. A sua inscrição é muito importante. Se você achou que esse vídeo vai fazer sentido para você, deixa seu joinha aqui também. Bom, hoje a gente vai tratar aqui de uma das maneiras que tem para regularizar os imóveis que não têm documento. É muito comum as pessoas comprarem a posse do imóvel e ficar naquela dúvida: será que eu vou perder esse imóvel? Será que eu não vou perder esse imóvel? Até porque você não tem um documento que te garante que aquele imóvel vai ser seu, você só tem a posse daquele imóvel. Antes de qualquer coisa, a gente precisa alinhar algumas coisas. Existe uma diferença bem grande entre a posse e a propriedade. Resumidamente, o que significa você ter a posse daquele imóvel? Você consegue ter, dentro da posse do imóvel, você consegue usar aquele imóvel, você consegue alugar, mas se você for fazer uma venda daquele imóvel, você não consegue transmitir ele para outra pessoa. Por quê? Porque você não tem a propriedade dele. Já na propriedade, às vezes você até pode não ter a posse daquele imóvel, você só pode ser o proprietário. E aí você consegue transmitir ele. O que significa essa transmissão? Você pode vender, você pode alugar, você pode fazer um monte de coisa. Pode colocar, por exemplo, esse imóvel como garantia de um financiamento. A propriedade de um imóvel, ela te dá amplos poderes para você fazer o que você quiser com aquele imóvel. Enquanto na posse você tem aquele poder ali como se dono fosse, até porque a vizinhança ao redor ali, amigos, familiares, sabem que você é dono daquela propriedade. Só que você não tem um papel que comprova que é dono. Você pode até ter um contrato de compra e venda, você pode ter uma escritura até de repente, mas lembra, se não estiver registrado lá no registro de imóveis, se não tiver uma matrícula ou uma transcrição que comprova que esse imóvel está no seu nome, esse imóvel não é de sua propriedade. Você pode ter a posse, você pode usar como se dono fosse, mas você não tem a propriedade. Se você chegar para fazer um financiamento, por exemplo, pode ser que você seja impedido de ter acesso a esse financiamento. Por quê? Porque a propriedade, que é o documento que garante que aquele imóvel tem um dono, ele não está no seu nome, está no nome de um terceiro, ou às vezes nem tem essa matrícula ou essa transcrição. E uma coisa também, quando você vai comprar um imóvel, se você vai comprar a posse de um imóvel, ele vai ter um valor comercial. Se esse imóvel ele é vendido como propriedade, o valor comercial dele é totalmente diferente, é muito mais valoroso, é muito mais caro você comprar a propriedade, fazer a transmissão, tudo certinho e ter esse imóvel no seu nome, com o registro lá no registro de imóveis, do que você comprar só a posse. A posse ela não te garante de nada. E é bem comum também as pessoas comprarem só a posse do imóvel e saberem que estão comprando a posse desse imóvel. Tem muita gente que compra por um valor mais baixo para regularizar e depois vender a propriedade. Tem bastante situação que acontece esse tipo de coisa, que a pessoa compra só a posse ciente de que está comprando aquela posse. Mas se você compra a posse de um imóvel, é uma coisa que pode te trazer uma dor de cabeça bem grande. Eu vou te contar o porquê que pode te dar uma dor de cabeça. Existe um certo, vamos colocar aqui como se fosse um ditado, de que quem não registra não é dono. O que significa isso? Para a pessoa ter a garantia de que aquele imóvel é dela, de que aquele imóvel ali foi, ou veio através de doação, ou veio através de alguma herança, enfim, pode ser transmitido de várias maneiras. O que garante que aquele imóvel é de uma pessoa é a matrícula ou a transcrição no registro de imóveis. Se a pessoa não tem esse documento registrado no seu nome, esse imóvel não é dela. E por que eu estou insistindo tanto em falar que esse imóvel não é dela? Mas aí você vai falar assim, mas eu já uso esse imóvel, eu já tenho esse imóvel, já aluguei, já faz mais de 20 anos, nunca ninguém veio procurar, ninguém impediu que eu usasse aquilo lá, eu comprei, é meu aquilo lá. De fato, é seu, mas assim, vamos imaginar uma situação. Imagina que você comprou a posse desse imóvel. Você comprou a posse ciente de que
você não iria ter a matrícula ali, que estava comprando só a posse mesmo, foi feito um contrato de compra e venda de posse do imóvel, e aí o dono daquele imóvel faleceu, e aí tem os herdeiros, né? E aí, como que fica essa situação? O herdeiro, se ele entra com uma ação de fazendo um inventário para resolver aquilo ali, e no registro de imóveis detecta que aquele imóvel ali era do pai dessas pessoas ou da mãe dessas pessoas, já pensou se esse imóvel seu, que você tem aí, tem por 20 anos esse imóvel, mas você já pensou se ele entra nesse inventário? Você já pensou a dor de cabeça que isso vai te dar? E eu não estou te falando aqui que você vai perder a posse desse imóvel, mas eu estou te falando que você pode perder. E por que você pode perder a posse desse imóvel? Imagina a seguinte situação: qual que é o procedimento correto para você transferir a propriedade e você comprar um imóvel efetivamente? É igual eu falei no começo do vídeo, fazer a documentação lá no registro de imóveis. É a mesma coisa de um veículo. Quando você vai comprar um veículo, você tem que fazer o procedimento para transferir esse veículo para o seu nome. Esse é um procedimento padrão. Na parte de imóvel, por mais que o imóvel fique lá parado, ele não saia lá do lugar, né? Mas ele também tem que ser feito a transferência dele. Ele não vai sair da sua localidade lá, mas ele vai ser transferido para um outro proprietário. Tá, mas aí você vai me perguntar, como que eu vou fazer para regularizar isso se eu não conheço o dono, se o dono já morreu, se já fazem vários anos, eu procuro no registro de imóveis e não tem nada de documento, tá tudo irregular. Bom, existe a ação de uso capião, que é um método que você pode usar para regularizar esse imóvel. Dentro da ação de uso capião, tem vários tipos de uso capião, mas basicamente hoje aqui eu vou tratar com vocês das mais comuns, que é a uso capião no caso de terreno urbano, né, de imóvel urbano. O que significa ser um imóvel urbano? Ele tem que estar dentro de um perímetro ali que é área urbanizada, não pode ser uma chácara, por exemplo, né? Se for chácara, aí vai ter que avaliar se aquela redondeza ali, se já tem o caráter urbano dentro daquela chácara, não tem uma limitação de área, existe a limitação de área em relação ao tipo da uso capião, que eu vou falar para vocês aqui também como que funciona. Mas basicamente existem 3 tipos de uso capião. Eu estou falando aqui de uma maneira genérica, não estou falando de um estudo de caso, tem vários outros tipos de uso capião. Os mais usados são esses. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. A gente tem 3 tipos de uso capião, certo? Ó, uso capião. Tá. Quais que são esses tipos que a gente tem? A gente tem a primeira aqui, que a gente chama de uso capião ordinária. Por que ela é ordinária? Porque ela é a primeira que vem. Já é para uma pessoa que está há bastante tempo, é uma pessoa que tem mais de um imóvel, ela não é limitada por área, então é uma uso capião assim, que a gente trata de uma maneira genérica dela. Assim, a gente avalia primeiro para ver se a pessoa não se enquadra em algum outro tipo, né? E por que é feito isso? Porque o prazo de posse dela, o prazo de posse é muito longo, é um prazo de posse de 15 anos, tá? Essa é a uso capião ordinária. E assim, essa uso capião ordinária, ela exige a seguinte, na verdade, todas as ações, elas exigem que você tenha a posse mansa, que não tenha nenhum impedimento ali. O que significa posse mansa? Você não pode ter, por exemplo, um vizinho questionando se você é dono daquilo lá ou não. Você não pode ter o proprietário te questionando se você realmente é o proprietário, até entre aspas, ali daquele imóvel, né? Mesmo que você esteja em cima daquilo ali, né, você tem que ter um convívio social como se dono fosse. Se você quiser alugar, você pode alugar. Se você quiser, de repente, vender a posse, você pode vender. Mas assim, você tem que ser conhecido como dono. Então, aí, esse é o primeiro passo. Depois disso, a gente vai começar a analisar o prazo que essa pessoa está dentro daquele imóvel. E no caso aqui, se tratando de uma uso capião de um imóvel grande, né, e que a pessoa não more naquele imóvel, pode até ter mais algum imóvel no seu nome, a gente está falando aqui de uma uso capião que
tem que ter no mínimo 15 anos de posse contínua, não pode ter saído daquilo lá. Por exemplo, se ficou lá 5 anos, vendeu, depois comprou de novo, não dá certo, tem que ser posse contínua, 15 anos ininterrupto, do 0 até os 15 direto, sem nenhuma interrupção aqui, certo? A segunda hipótese que a gente vai tratar aqui, que eu vou explicar para vocês, é a uso capião extraordinária. Extraordinária. Por que ela é extraordinária? Porque ela é uma exceção dessa primeira aqui que a gente falou, que é a dos 15 anos, que é para quando a pessoa tem um imóvel, só que ele usa aquele imóvel como se fosse sua residência, ele mora naquele imóvel. Aí esse prazo de 15 anos, ele passa para 10 anos. E diminuir aí 5 anos é bastante coisa, né? Porque a uso capião você não consegue comprovar ela somente com testemunha. Você tem que ter pelo menos um indício de prova que aquele imóvel ali é seu, certo? A gente consegue abaixar para 10 anos nessa uso capião extraordinária. E a gente também tem a última, a mais simples ali para os imóveis que são menores, né? Que eu vou até apagar tudo isso aqui para mostrar para vocês, que é a uso capião para pessoa que ela só tem um único imóvel. E essa uso capião, a gente até chama ela de uso capião social. Ela tem esse nome aqui por quê? É para aquelas pessoas que não têm nenhum imóvel. Então a pessoa não pode ter nenhum imóvel no seu nome. E é para aquelas pessoas que moram em uma casa que tem no máximo 250 metros quadrados. Esse é o tamanho máximo que ela autoriza você fazer. Se for 260, aumentou só um pouquinho, consegue? Não, não consegue. Tem que ser 250 no máximo. E para quem que ela é essa uso capião? Então ela tem que ter 250 metros quadrados no máximo. Ela é para quem não tem nenhum imóvel e a pessoa tem que morar, residência. Qual que é o prazo disso aqui? O prazo dessa uso capião é 5 anos de maneira contínua também. Todas são de maneira contínua. Então, assim, resumidamente, a ação de uso capião, você tem que ter a posse contínua do imóvel. Todo mundo na redondeza ali, vizinhos, enfim, tem que conhecer você como se dono fosse. Você tem que exercer a função de dono. Por exemplo, se você quiser alugar, você pode alugar, se quiser vender, você pode vender, né? E aí a gente entra nessa regra do prazo, que são basicamente esses 3 prazos que a gente tem de posse, que um é 15, o outro é 10 e o outro é 5. Aqui, essa aqui não precisa ter residência, tá? Não precisa ser residência. Essa aqui tem que ser residência. E essa última aqui, também tem que ser residência. E a área máxima que ela pode ter é 250 metros quadrados. Essa aqui não tem limitação de área e essa também não tem limitação de área. Essas duas vai depender de acordo do bairro que é, se é um bairro urbano ou rural. Por quê? Se for rural é uma situação totalmente diferente. Hoje a gente está tratando aqui da uso capião de terreno urbano, imóvel urbano. Bom, você deve estar se perguntando aí, tá, mas qual que é o primeiro passo para eu regularizar essa situação da uso capião? O primeiro passo que você tem que tomar é o seguinte, é verificar se esse imóvel tem algum tipo de documento, se lá atrás foi feito alguma matrícula, se quando a prefeitura aprovou aquele loteamento lá, se ele tem uma matrícula geral ou até mesmo daquele próprio lote que você está tratando, né? Esse é o primeiro passo. Depois disso, aí você vai começar a observar a seguinte documentação, por exemplo, conta de água, conta de luz, se está no nome de quem, se você tem algum contrato de compra e venda, se você tem alguma escritura muito antiga que não foi feita, não foi registrado. Aí o rol de documentos não tem como eu te passar um rol específico,
porque vai mudar muito de situação para situação, né? Por exemplo, um documento que é muito utilizado é a parte de tributação na prefeitura, carnê de IPTU. Se chega o carnê já no seu nome, isso é uma prova, se você tem tudo guardadinho ali. Ou então, por exemplo, outro, né, que a gente pode falar é o pedido de ligação de energia elétrica, né? Você vai lá na companhia que emite a certidão, pede, desde quando que tem a energia aqui no meu nome? Vai aparecer, eles te dão essa certidão também. É infinito o rol de documentos, né? Não tem como te tratar assim, esse documento aqui é essencial. Não, os documentos eles são tratados de uma maneira geral, né? O que vai comprovar de fato que você realmente é o dono é a soma total dos documentos, não é um único documento. Não adianta nada você ter um monte de talão de energia lá na sua casa, né? Você pode ter alugado um imóvel e tá a energia naquela residência ali. Então, assim, é o conjunto total, tá bom? Aqui embaixo estão os meus meios de contato. Se você achou que esse vídeo fez sentido, se você achou que eu te expliquei de maneira que deu para te entender, deixa seu joinha aqui, se inscreve no canal, isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.